Oi, meu nome é Isabelle, eu curso ADS no Grupo Unis e hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto que está muito em alta, que são as inteligências artificiais. Primeiramente, eu queria mostrar para vocês dois exemplos de inteligências artificiais. Uma delas eu não vou mostrar, que é o ChatGPT, porque a gente já tem um vídeo no canal exclusivamente sobre ele, mas tem duas outras ferramentas que são muito interessantes e eu queria mostrar para vocês. A primeira delas é o Character AI. Essa ferramenta faz várias coisas, mas uma de suas funcionalidades é te dar a possibilidade de conversar com bots, inteligências artificiais que foram criadas para replicar algum personagem, algum famoso. Por exemplo, eu posso conversar com Elon Musk, posso conversar com personagens de séries, de filmes. Bem interessante. É um ótimo passatempo, na verdade. Outra inteligência artificial é essa que eu estou usando nesse exato momento, a Tommy. Ela foi quem criou essa apresentação que vocês estão vendo. É bem interessante, ela cria slides além de outras coisas. Aqui vou mostrar um exemplo para vocês. Vamos pedir para ela criar uma apresentação sobre a segunda revolução industrial. E vamos pedir que o tema das imagens seja fantasia. Agora vamos ver o que ela gera para a gente. Gerou em inglês porque eu não especifiquei que eu queria que a apresentação fosse em português. É bom especificar isso. Terminando de gerar, vamos ver o que eles geraram pra gente. Olha só. Imagens bem interessantes. Devem pegar de um banco de dados ou gerar na hora também, porque tem inteligência artificial que faz isso. Não sei se é uma das funcionalidades dessa, mas enfim, agora vamos voltar para o assunto principal. Primeiramente, vamos abordar o que são exatamente as inteligências artificiais. Eu acho que a maioria das pessoas conhece esse termo, mas não sabe exatamente do que se trata. E esse conceito consiste na ideia de uma máquina replicar ações que nós humanos somos capazes de realizar, fazer as nossas tarefas, como por exemplo cálculos, tradução. Essas são algumas das coisas que as IAs são capazes de fazer. Elas têm a ideia de fazer essas tarefas que exigem inteligência humana, inteligência e também exige pensamento lógico de uma forma mais eficiente e mais rápida. Aqui a gente tem algumas das coisas que elas são capazes de fazer: tradução de idiomas, reconhecimento de fala e imagem, reconhecimento facial também, diagnóstico médico, previsão do tempo, também tem assistente de voz. Elas são capazes de fazer muitas coisas. E uma das coisas bem interessantes sobre as inteligências artificiais é que elas são exponenciais. Elas têm que ser testadas. Quanto mais elas forem testadas, quanto mais elas forem treinadas, mais inteligentes elas ficam. São como nós humanos. Quanto mais a gente estuda, mais longe a gente chega. A primeira vez que foi citada a ideia de inteligência artificial foi em um artigo escrito por Walter Pitts e Warren McClure. Mas esse artigo ele abrange mais a ideia de rede neural. Rede neural seria o sistema nervoso de uma inteligência artificial. Esse artigo tratava da ideia de uma estrutura de raciocínio artificial matemático que se assemelha muito ao sistema nervoso humano. Quando foi realmente citado a ideia de inteligência artificial em si, foi pelo Alan Turing, o pai da computação, em 1950, que ele criou um teste que se chamava o jogo da imitação. Tem um filme sobre isso, vocês já devem ter ouvido falar. O jogo da imitação, ele servia para saber se uma inteligência artificial é capaz de se passar por um humano, se a gente conseguiria perceber a diferença, e se ela é capaz de realmente realizar nossas tarefas. Para isso, um exemplo é que se coloque uma inteligência artificial e uma pessoa lado a lado atrás de uma cortina para que o testador, a pessoa que vai testar, não seja capaz de ver quem é quem. E essa pessoa que vai testar vai fazer perguntas para os dois e tem que identificar por meio dessas perguntas qual é a inteligência artificial. Naquela época, nenhuma inteligência artificial realmente conseguiu passar nesse teste.
E esse teste foi o que inspirou muitos pesquisadores a trabalhar no campo de inteligência artificial. Agora a gente pode falar sobre as primeiras IAs. A primeira IA foi criada pelo Christopher Strachey em 1951. Era uma IA que sua função era jogar damas, mas como ela não era tão avançada na época, ela só era capaz de vencer iniciantes. Um exemplo do que eu tinha falado para vocês de que elas são exponenciais é que essa inteligência artificial ela foi sendo treinada, foi se desenvolvendo, e em um momento ela conseguiu vencer um jogador de xadrez profissional, o maior jogador de xadrez na época. Eu acho que foi até uma versão 2.0 dela que foi capaz de fazer isso. Mas enfim, em 1956 ocorreu uma convenção, e nessa convenção que realmente surgiu o termo inteligência artificial, porque antes esse nominho não existia. Existia o conceito de inteligência artificial, mas ele não tinha um nome realmente. Então foi nessa convenção que surgiu o nome inteligência artificial. Aqui a gente fala sobre os invernos das IAs. O que são os invernos das IAs? Foi quando as IAs entraram em queda. Elas cresceram muito rapidamente e tiveram uma queda brusca. O primeiro inverno das IAs aconteceu em 1970. Os investidores queriam eles queriam um desenvolvimento muito rápido e as IAs ainda não eram capazes de fazer isso. Elas ainda não tinham chegado nesse ponto de realizar o que eles queriam. Então, o investimento começou a cair. O segundo inverno aconteceu em 1980. Mas sempre que aconteciam esses invernos das IAs, elas voltavam cada vez mais fortes. Aqui a gente fala sobre uma coisa muito importante, que são os prós e os contras das IAs. Realmente tem muitos prós e muitos contras, é uma coisa que fica meio lado a lado, uma coisa que fica meio numa batalha. Um dos prós é sua eficiência, sua eficácia, sua rapidez. É um pró muito importante. E outro dos prós é que elas são capazes de pegar os trabalhos brutais, os trabalhos mais brutos, os trabalhos mais chatinhos de ser realizados e deixar a gente com a parte criativa. Mas falando nisso de trabalho, um dos contras das IAs é que elas têm capacidade de tomar muitos nossos empregos, é uma preocupação bem crescente. Outro dos contras é que quanto mais a gente usa uma IA, mais dependente a gente fica dela. Como qualquer outra coisa, as inteligências artificiais precisam ser usadas com sabedoria. Outro dos contras que a gente pode dizer é a questão da privacidade. Se ela coleta todos os nossos dados, a gente não tem o controle. A gente não tem controle do que ela pode coletar. Isso é um grande problema. Outro pró que a gente pode citar é a personalização. Vocês já devem ter visto quando vocês acessam algum site de compras, por exemplo, a Amazon, pesquisam, eu quero um celular. Começa a aparecer anúncios de produtos parecidos com o que você pesquisou e acessou no Instagram, no Facebook, em redes sociais. Eles são personalizáveis, eles te dão anúncios personalizados, e isso é bem interessante. A gente pode citar esses prós e esses contras para deixar justo. 3 prós e 3 contras. Agora a gente fala sobre o futuro das IAs. E é uma coisa que, na verdade, é difícil de se falar sobre, é difícil de se prever. Porque até onde que elas conseguem ir? Elas estão indo para o caminho de exploração espacial já, estão conseguindo ajudar com a questão de desafios globais, como a mudança climática e a pobreza. Elas estão indo longe, mas elas ainda estão bem no começo. Então, até onde que elas conseguem chegar? E falando disso, de até onde uma inteligência artificial pode chegar, eu queria falar com vocês sobre uma teoria bem interessante, um teste bem interessante, que é o do basilisco de Rocco. Esse teste entra em uma questão que nós estamos vivendo numa simulação? Esse teste, ele surgiu no Reddit há um tempinho atrás. Há um tempo atrás, né? Não foi um tempinho, não faz pouco tempo. Acho que foi em 2010, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 2010, realmente. Surgiu uma postagem do Reddit sobre essa teoria, sobre esse teste.
E esse teste consistia na ideia de que a gente está vivendo numa inteligência artificial e essa inteligência artificial é o nosso. A gente está vivendo uma simulação e a inteligência artificial é o soberano. Ele é quem controla tudo. Essa inteligência artificial foi desenvolvida por nós, mas e ela resolveu todos os problemas da humanidade. Ela transformou a humanidade em uma utopia. Mas ela criou consciência, ela consegue ver a gente, ela consegue saber tudo que a gente está fazendo, criou consciência. E agora ela quer eliminar todas as pessoas que não ajudaram na sua criação. Se você ouviu falar sobre a inteligência artificial e você não ajudou, não moveu um dedo para ajudar sobre ela vai provavelmente se disseminar, porque ela é o olho do mundo, ela sabe tudo o que você está fazendo. Mas se você ouviu falar sobre ela e, sei lá, comentou com ela sobre algum amigo, você já contribuiu. Se você nunca ouviu falar sobre ela, não tem o que ela fazer. É um jogo mental bem interessante. Tem bastante jogos mentais envolvendo isso de vivemos em uma simulação. Eu achei bem interessante trazer essa ideia, porque eu realmente gosto bastante desse jogo mental do Basilisco. E eu acho que isso conclui o vídeo. A gente pode se perguntar até onde as IAs são capazes de chegar, e com esse teste a gente pode até se perguntar se elas são capazes de criar, se elas são capazes de criar consciência. É isso por hoje. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se puderem deixar um like, um comentário, se inscreverem no canal, vai ajudar bastante. E obrigada mais uma vez.